Fala galera das 5 Minutos no Cinema, sejam bem-vindos a mais um episódio dos 5 Minutos de Entrevista, esse espaço democrático e livre para falar de cinema nacional, para falar com quem faz cinema nacional, a galera que está ali nas trincheiras, que está trazendo, né, histórias originais, histórias de personalidades, histórias impactantes e que está fazendo nosso cinema nacional crescer ainda mais. É um momento muito importante, muito, né, precioso desse cinema. E hoje eu estou conversando aqui com uma pessoa que eu já conheci o trabalho, agora estou tendo o prazer de poder conversar, né? André Weller, diretor, roteirista, montador, diretor de arte e pesquisador, com certeza, né? Novamente trazendo um documentário, né? Faz tempo que a gente não trazia um documentário aqui, né? Do documentário Ari, falando só do Ari Barroso, né? Dispensa apresentações, né? Um dos maiores, se não um dos maior, né? Letrista, cantor, pianista do nosso país. Então, André, muito obrigado, seja bem-vindo, boa noite, e bora falar de Ari, porque esse documentário tem muito a dizer. Obrigado aí, Lucas, pelo espaço, obrigado aos 5 minutos, né? É sempre bom a gente estar trocando ideias, né? Convergindo aqui informações, né? Para a gente estar conhecendo o que a gente está fazendo, né? A gente tem aí uma visão periférica do que está acontecendo, é muito importante. Fico muito feliz que você tenha entrevistado a minha amiga Lúcia Murá. Eu tive o prazer de fazer a direção de arte para o filme dela, O Mensageiro, né, com grande prazer, que é uma viagem aí ao passado, e Ari Barroso também não deixa de ser uma viagem ao passado. Eu juro que eu fiquei um pouco assustado, porque pelo título 5 Minutos no Cinema, e eu aprendi que falar de Ari Barroso é falar de tudo, né? Então ele não caberia, com certeza, em 5 minutos. Né? Mas vamos ser mais generosos aqui para poder falar um pouquinho, não só do personagem, mas da história desse filme, né? Com certeza. Aí, aproveitar esse gancho incrível que você me deu agora, eu quero falar um pouco como que essa história chegou na sua mão, assim, porque a gente sabe que documentário requer uma extensa pesquisa de campo, de imagens, sobre o tema, talvez decidir se vai conversar com pessoas que viveram, com quem será documentado, né, assim, documentário não é uma tarefa fácil, não é um passeio, e trazer, né, a história de Ari Barroso, voltar a um passado não muito distante, né, mas é um passado extremamente importante e rico, né, pro Brasil, para a música brasileira, para a cultura brasileira, né, não é tarefa fácil, apesar de inúmeras músicas, mas assim, o requinte do documentário que me chamou muita atenção, né, as fotos encontradas, é algo que a gente não coloca ali, não encontra em um Google qualquer da vida ali, são coisas preciosas, restauradas, diálogos, conversas. Queria que você contasse um pouco desse processo que deve ter sido volumoso para criar, e com certeza o roteiro, o que mostrar, né? Exatamente como você falou na abertura, né? Falar de Ari Barroso temos que ser generoso, né? Então, o que você escolheu para ser generoso com ele na tela? Porque o documentário podia ter 2 horas, 3 horas facilmente, né? E ainda ia faltar coisas ainda. Eu queria que você contasse de todo esse processo gigantesco, né, na criação desse documentário. O filme documentário-filme. Eu estou chamando ele de filme, né? Porque ele é todo na primeira pessoa. Então, ele é muito pessoal, e por que não dizer ficcional, né? Também a gente vai chegar lá, mas antes, falando um pouco sobre a origem, sempre que eu falo desse filme, Lucas, eu preciso falar um pouco sobre a minha formação, a minha vida. Desde que eu me conheço como gente, eu sempre toquei um instrumento, que foi o piano, e eu sempre desenhei muito. Né? Isso foi aflorando ao longo da minha carreira. Eu acabei trabalhando como diretor de arte, né? E acabei fazendo uma faculdade de bacharelado em piano, depois de tocar durante mais de 10 anos com um conjunto de samba que incorporava o piano. Né? Então, eu convivi com muitos músicos da época, como
o Monarco, o Paulinho da Viola, Elza Soares, Dona Ivone Lara, né? Eu viajei com Nelson Sargento pelo Brasil, tocando com ele. Então, eu tive um convívio muito grande com músicos. E sendo músico, fica muito fácil isso acontecer. Eu, enquanto diretor de arte, né, que é uma atividade que eu faço normalmente até hoje, eu vou continuar fazendo, né, além de dirigir, eu me deparei com essa situação. Poxa, eu sou músico e faço cinema. Como é que eu junto essas duas coisas? E aí me deu um estalo e eu pensei, vou fazer um documentário sobre um músico. E esse músico, eu escolhi um músico que eu já conheci o repertório, que é o Miltinho, um cantor muito famoso nos anos 60, cantou Cara de Palhaço, Pinta de Palhaço, né? Ele era o rei do ritmo, como ele era chamado. Estava com uns 80 anos na época. Fiz esse documentário, virei documentarista, né? Esse documentário, ele rodou, eu posso falar que ele rodou o mundo, né? Assim, ele ganhou mais de 20 prêmios, ganhou a Mostra de Tiradentes, ganhou É Tudo Verdade, né? E foi justamente no É Tudo Verdade que foi esse foi meu primeiro trabalho, né? Você ganha prêmio fazendo trabalho, né? Assim, uma primeira direção é uma coisa muito nova, era muito nova para mim, né? Eu era um diretor de arte, né? Foi o meu primeiro trabalho em direção. Quando eu ganhei o É Tudo Verdade, eu fui receber o prêmio em São Paulo. Estou voltando à sua pergunta, tá? A origem do Ari. E eu recebi um belo troféu, que é um troféu feito pelo saudoso artista plástico Carlito Carvalhosa, que ele é todo de vidro, com jogo de lentes dentro. Muito bonito, mas muito frágil. E aí eu voltei no domingo à noite com aquele troféu agarrado nele, falando, esse troféu ele vai quebrar. Eu vou precisar fazer um outro filme. Tem que fazer um outro filme, né? E aí, no avião, eu pensei em fazer um filme que não fosse um curta-metragem. O Miltinho é um curta-metragem. E eu pensei num longo. Eu falei, mas qual personagem, né, da música brasileira teria uma envergadura para fazer um longa-metragem? E eu pensei no Ari Barroso, no avião, né? Quando o avião pousou no Rio, eu cheguei na casa no dia seguinte, cheguei na casa do Sérgio Cabral Pai, que é o biógrafo, né? Continua sendo o biógrafo, o grande biógrafo do Ari Barroso, né? Ele tem no tempo de Ari Barroso. E fui para lá, o Sérgio me recebeu de uma maneira muito generosa, né? E me deu o telefone da filha do Ari Barroso, Dona Mariusa, então viva, também com uns 80 anos, aí nessa época. O Sérgio, ele já tinha feito uma coisa muito interessante. Sérgio, muito inventivo, né? Um jornalista muito inventivo. Ele fez para um dos songbooks do Ari Barroso, editado pelo Shediac, ele fez uma entrevista com o Ari. Mas ele fez da seguinte forma, Lucas. Ele falou, eu era muito jovem e eu era foca no jornalismo e estava começando. E o Ari nunca me deu a menor bola, nunca olhou para mim. Eu tive com ele presencialmente 2 vezes, mas ele era o cara da mesa, não deu atenção para mim. Então, eu vou criar uma entrevista juntando várias entrevistas que ele deu, como se eu estivesse entrevistando ele. E assim ele fez. Ele juntou várias frases que o Ari falou ao longo da vida dele e fez uma entrevista. Isso serviu como uma centelha para o meu filme. Você que assistiu sabe do que eu estou falando. Né? Assim, Perfeito. E aí o Sérgio me deu o telefone da Mariusa, eu fui na Barão da Torre, na última residência do Ari, onde ela morava com um neto. E esse primeiro encontro, eu fiquei no relógio 5h15 com ela. Muitas dessas histórias estão no filme, né? Então eu tive uma escuta atenta ali. E eu passei a frequentar aquela casa para conversar com Mariusa, e sabia que o piano do Ari Barroso estava lá.
é um piano mítico que ele ganhou em 1939 dos irmãos Vitali pelo fato de ele ter composto Aquarela do Brasil. E ele, como está no filme, ele mandou pintar de vermelho um piano de cauda com motivos chineses, né? Assim, então é um piano muito excêntrico. E o piano estava com uma capa em cima e com todos os porta-retratos de Ipanema, assim, tudo ali. Eu falei, dona Mariusa, posso tocar nesse piano? Eu falei, pô, meu filho, mas está cheio de coisas. Assim, não, mas eu tiro. Aí fiquei tirando ali. E aí comecei a tocar músicas do Ari Barroso, né? Com ela cantando, ela com um copinho de requeijão com café, dividindo a banqueta comigo do piano, cantando. Foi assim que eu fui criando esse documentário. Então, assim, eu sabia que ia ter o piano, eu sabia que eu ia tocar o piano do Ari Barroso, né? Aquele piano que estava muito tempo fechado, ele era muito simbólico, né? Assim, então eu abri aquele piano como uma caixinha de música que vai revelar aí um relicário de canções, né? Que é o que a Ari produziu, são mais de 400 músicas, né? E Dona Mariusa me deu muitas dicas. Ela falou, André, papai era muito famoso. E aí é importante falar desse personagem que faleceu há mais de 60 anos, Lucas, para a gente ter um comparativo. Quem era Ari Barroso? Né? A gente conhece as músicas, né? Brasil, meu Brasil brasileiro, né? Isso aqui é um pouquinho de Brasil. No rancho fundo, bem para lá do fim do mundo, no tabuleiro da Baiana tem. Eu falei 4 aqui que todo mundo conhece, entendeu? Quem é o homem que está por trás disso? Dona Mariusa, filha, me contou isso. Então ela falava, André, papai era muito famoso. Papai, para a gente atravessar um quarteirão na cidade, demorava 1 hora. Todo mundo queria saber qual era a música que estava fazendo. Todo mundo queria saber qual era a locução de futebol que ele ia fazer, quem ia no programa dele. Então, o Ari, ele foi uma espécie de multimídia da época, e ele era uma espécie de 3 em 1. Você imagina o locutor com a voz mais marcante da época. É uma espécie de Léo Batista, uma espécie de Galvão Bueno, né? Assim, ele era o apresentador de programa de calouros mais conhecido, mais temido por todo mundo, né? Mais amado por todos. Ele era o Silvio Santos da época, né? E, por fim, não é exagero falar que, na música, ele era a nossa Anitta da época. Porque o que ele lançava aqui fazia sucesso para fora. Né? Tanto que ele fez 2 filmes na Disney. Então, o cara era o Galvão Bueno, o Silvio Santos e a Anitta. Ele era um 3 em 1. Né? Por isso, Ari, ele deu muitas entrevistas. Né? Ele foi muito entrevistado. Todo mundo queria saber o que ele pensava. Isso saiu na revista do rádio, na revista da TV. Ele próprio, Lucas, tinha uma coluna onde ele era uma espécie de cronista do Rio de Janeiro, então ele escrevia bastante. Né? E ele, quando foi aos Estados Unidos e viajava pelo Brasil, ele escrevia muito para Dona Ivone, que era a mulher dele. Né? Eu percebi que existia material muito forte e muito vasto na primeira pessoa. Ele tinha falado muita coisa, ele tinha escrito muita coisa. Infelizmente, a Ari não nos deixou muitas imagens em movimento. Né? Ele é anterior à época do VT. Né? Então, a gente não tem muita imagem dele em movimento. Para esse filme, eu, junto com o pesquisador Paulo Venâncio, descobrimos 3 imagens. 2 do Museu da Imagem e do Som e uma do acervo de um acervo que a gente descobriu, do Silvio Tendler, desculpe, fugiu o nome, do Tendler. Né? Fora isso, você não tem muita coisa. Né? Então, eu entendi que o que iria conduzir este filme seria o próprio Ari na primeira pessoa. Eu peguei todo esse material, você imagina, centenas de entrevistas, peguei as revistas do rádio, da TV, as cartas, as colunas, né?
e eu juntei, compilei tudo isso para fazer um roteiro. Então, o filme todo é falado na primeira pessoa. Isso é a alma, eu entendi que isso é a alma do filme. Né? O filme ser contado pelo próprio personagem. Né? Faltava o coração, né, para isso. O coração foi o ator que eu convidei para fazer o Ari Barroso, né, que é o Lima Duarte. Né? E aí a gente vai chegar um pouquinho como é que eu cheguei no Lima. Então, assim, em termos de estrutura, eu entendi que Ari Barroso tinha que se reaproximar do público de uma maneira mais afetiva, mais poética, né? E o filme faz isso sendo na primeira pessoa, ainda mais com Lima Duarte, dando esse tom que eu pedi para ele, uma conversa ao pé do ouvido, né? Com imagens da época e dos lugares onde ele esteve, né? Então o filme tem esse apanhado. Captamos imagens, né? Fomos à Praia do Leme, onde ele morava e gostava de ir como bom mineiro, né? Fomos ao sítio dele em Arara, fomos ao bar, né? Ele vem da roça mineira, né? E eu tive 3 situações aí que eu queria contar a partir de dramatizações. Muitas coisas que falam que aconteceram com Ari não aconteceram necessariamente no show de calouros, né? Muitas histórias engraçadas, pitorescas, não necessariamente aconteceram, mas contam muito da atmosfera desse Ari Barroso. Então, eu recriei com 3 atores, né? O Felipe Rocha, Juliana Guimarães e o Alan Rocha. E o leito de morte de Ari Barroso, muitas histórias que, apesar de ser uma situação trágica, tem a comicidade, né? Ari era muito brincalhão, ele era muito engraçado, ele adorava pregar peças nos amigos, né? Pessoa muito bem humorada, assim. Então, eu refiz situações com o Léo Jaime, fazendo o Antônio Maria, e o Marcos Caruso, o Davi Nasser. E uma passagem que Ari Barroso nunca falou sobre isso, eu não achei nenhum registro sobre isso, é sobre a infância dele. Ele ficou órfão de pai e mãe aos 8 anos de idade. Né? Quem me contou a história, que está no início do filme, foi a Mariusa. Né? Como ele ficou órfão. Eu achei interessante começar o filme com uma radionovela. Né? E aí chamei Dira Paz e Stepana Cercian para serem os locutores. Né? O Rafael Rocha faz o sonoplasta, né? E eu faço o pianista. Né? E além disso, eu estou tocando. Lá no fundo da tela. O que é? Você estava lá no fundo da tela tocando, né? Exatamente, exatamente. E além disso, eu estou tocando músicas que a condução do próprio Ari, né, leva a eu tocar o piano dele, né? Como se aquilo tivesse sido está sendo construído ali naquele momento, né? Eu quis trazer a época do Ari, tanto que se você pegar as imagens, tanto imagens de arquivos como fonogramas, Lucas, do filme Ari, elas vão até 1964, né? Nós, a nossa geração, a gente conheceu Ari Barroso através principalmente dos baianos. A Gal tem aquele disco verde, lindo, né? Cantando só Ari, e João Gilberto, Gil e Caetano. Né? Tanto que o filme termina com os 3. Né? É a única gravação que fura isso. A gravação é de 82. Mas eu achei tão interessante, tão encantador a gente conhecer a Dircinha Batista cantando Upa Upa, né? Nora Ney cantando Risco, Jamelão cantando Folha Morta, né? Assim, e o próprio Ari, tem gravações do próprio Ari. Então eu construí, né, assim, alicerces, né? Ele é na primeira pessoa, ele é pessoal, ele não tem uma preocupação histórica, né? Ele não é um documentário propriamente, você falou muito de pesquisa, né? Mas ele não traz dados assim, né? Você não tem pessoas falando sobre o personagem.
Isso eu descobri quando eu fiz o meu primeiro longa sobre o Rubem Braga, em 2013. O Rubem Braga faria 100 anos, né? E aí eu entrevistei 13 pessoas nesse filme, que são entrevistas mesmo, né? Os mais velhos, vamos dizer assim, tinham 80 anos, o Zeraldo e o Zuenir Ventura, né? Uma diferença de 20 anos. Então você já não tem aqueles amigos em volta. O Ari estaria fazendo 123 anos agora, né? Uhum. Então, ou você vai partir para o especialista, né? É difícil falar sobre o Ari Barroso Uhum. também. Assim. Uhum. Eu preferi entrar dentro da cabeça desse personagem e deixar ele falar, né? Esse foi o espaço que eu achei, né? E aí me cerquei, obviamente, de ótimos atores, né? Eu diria do melhor Uhum. ator possível para fazer isso, que é o Lima Duarte, né? Mineiro que nem o Ari, né? Veio do Rincão Sim. aí de Minas que nem ele, veio para o Rio de Janeiro, venceram, começaram no rádio, foram para a televisão e os dois, cada um à sua maneira, venceram no mundo. O Lima Duarte com as novelas e o Ari Barroso com as Uhum. músicas. Então, muita afinidade, né, dentro disso, né? Então essa é Sim. a origem e a construção, né, desse filme, assim, que ele foi juntando fragmentos de falas do Ari, né, de escritos dele, né, com Uhum. imagens raras, né, inéditas, e uma boa parte desse filme, como você percebeu, se passa nos Estados Unidos, né? Ele teve uma passagem Sim. pelos Estados Unidos. Ele foi o primeiro brasileiro indicado ao Oscar em 1943. Aquarela do Brasil, música Uhum. dele, foi a primeira música a alcançar 1 milhão de execuções nas rádios norte-americanas. Né? Então é muito importante a gente falar sobre isso, né? O que esse homem conseguiu, né? Assim, com a Sim. inventividade dele, com a criatividade dele, com a força, né, brasileira, né? Ele inventou o Brasil brasileiro, ele inventou a cultura made in Brasil, né? Assim, Sim. então, assim, essa história precisava ser contada, né? Eu achei uma maneira de aproximar um público que conheceu o Ari e de apresentar o personagem a gerações que não conhecem ele, né? Uhum. Sim. Não Eu sei. gosto bastante assim de vários momentos do filme, assim, principalmente eu achei incrível a escolha das músicas. Eu até não fiz essa pergunta, mas queria te fazer agora. Assim, as músicas que estão lá são algumas são facilmente reconhecíveis, outras são um pouco mais assim não reconhecíveis, mas a gente já logo percebe que é dele mesmo, a gente já gosta da música, né? Aprecia a música. Mas como é que vocês chegaram nessas músicas, né? Assim, porque seria muito fácil colocar Aquarela do Brasil e tocar o filme todo e todo mundo entender que era ali, mas você citou Jamelão, aquela música Jamelão é sensacional, né? Maravilhosa. Poderia muito bem voltar a tocar essa música, porque ela é incrível, né? Um drama, né? Maravilhoso, mas assim, as escolhas da música foi muito difícil, alguma coisa ficou de fora, porque na verdade eu entendo que as músicas conversam com o filme, né? Não tem nada jogado na tela só para chamar atenção, né? Eu acho incrível também, porque conversa, você as imagens de você da sua mão tocando piano introduz ali um tema novo, e aquela música vem, a gente começa na verdade a compreender a música, que eu acho que o mais incrível, acho que era, penso que essa é a sua intenção, né, André? Compreender a música, porque a gente também ia conseguir compreender o artista. Era essa a sua intenção quando você colocou as músicas? Não, perfeito, Lucas. Quando eu comecei a fazer filme, com o meu primeiro trabalho, que foi no Tempo de Meu Tinho, eu percebi que os documentários Uhum. musicais, eles geralmente têm um viés que ou eles vão para o causos, né, causos, coisas que aconteceram com aqueles personagens Uhum. músicos, ou vão por um viés mais sociológico, ou mais de comportamento também, ou pegam mais a época, né?
E eu, como músico, eu entendi que eu poderia colaborar com essa grande onda, né, que a gente tem de documentários musicais há muito tempo, né? Uhum, Eu diria que desde o Nelson Freire, talvez, né, o documentário do João Moreira Salles, assim, que, né, os documentários musicais ganharam uma força muito recorrente. A gente teve o Ritas agora, né, por exemplo, um belíssimo documentário do Oswaldinho. Eu poderia colaborar como músico fazendo uma investigação musical, né, uhum, indo na essência da música, né? Como se constrói a música, como se faz, né? O Ari fala isso. Eu tive a sorte de ter falas dele falando sobre isso, né? Me vem uma ideia, me vem um tema, uhum, assim, vou ao piano, né? Então, assim, tem essa construção que é muito de um diálogo que eu tive e tenho, sempre vou ter com músicos. É a conversa de músico. uhum, Eu procuro sim. traduzir isso aí como diretor de arte em imagem. E aí eu viro Uhum, diretor por causa disso. Então, quando você fala do sei que falam de mim, sei que zombam de mim, ó uhum, Deus, como sou sim. infeliz, né? É, Isso introduz uma decadência do Ari Barroso, que ele começou a viver no início dos anos 60, porque ele não uhum, pagava jabá para as músicas deles tocarem, né? Assim, então uhum, ele foi boicotado no final da vida dele. As músicas dele não tocavam nas rádios. Então a música está, além de sendo apresentada, né, ela está uhum, ilustrando uma atmosfera, né? Quando tem risque, seu nome do seu caderno, eu não suporto o inferno do nosso amor sim. fracassado, que é o risco pela Nora Ney, eu estou ali ilustrando as boates dos anos 50 de Copacabana, né? Então a música Uhum, tem essa função, essa dupla função, né? De além de se apresentar, né? Ela também está colaborando com a narrativa do filme, né? uhum, Eu tive também a felicidade de montar esse filme, né? Eu monto os meus filmes. Isso só é possível com a uhum, música, né? Assim, para mim montar é uma brincadeira que a gente faz com a música. A música me ajudou muito nisso. A gente tem aí umas 20 canções do Ari. Se eu não me engano, a Aquarela deve ter umas uhum, 4 ou 5, que é importante mostrar que essa música tem, né, centenas e milhares de versões, né, uma das músicas mais sim. Uhum, executadas no mundo, né, então, exatamente. então eu não abri mão de mostrar todo esse colorido, né, que o Ari tem, principalmente a partir das versões originais, as versões que lançaram os sucessos, que estão Uhum, esquecidas, não são tão conhecidas, né? Esse filme tem essa missão, né? Que agora eu estou percebendo mais a partir das mostras e festivais, né? Estreias que eu estou uhum. participando com a Ari. É, é interessantíssimo, né? É, pegando ali a, todo o ensaio, né, todo o ciclo aí da apresentação de Aquarela do Brasil, desde fora do comum, né, a forma que o Lima Duarte expressa, né, de como foi feita, eu acho sensacional, e você mostra a ascensão do Ari Barroso, né, ao mundo afora com essa música, e, na verdade levou o Brasil também para fora, né, a gente pode usar tranquilamente essa palavra, né, porque levou o Brasil para fora de outra maneira, né, é visto de outra maneira. Eu acho algo assim incrível. Da mesma forma, André, eu acho incrível o uso de atores quando você coloca nas cenas, né? A abertura que você citou, né? Que você só descobriu que foi dessa maneira por conta da filha, né? Do Ari Barroso, é algo que chama atenção e tira você do lugar, porque você espera o quê? Ver ali alguma coisa, alguma imagem de Ari Barroso logo no começo, né? De repente vem essa história, esse drama, né? Esse drama de radionovela, literalmente, né? Eu acho algo assim sensacional e aí eu entro na pergunta dos atores, né? Como é que você chegou nos atores, ou convenceu ou convidou para participar né, desse filme? Assim, gente, ó, você vai contar esse drama. Chegou também no Lima Duarte para contar o filme de cabo a rabo de uma forma como se ele estivesse contando um caos para gente, contando uma história ali, né?
na varanda do sítio dele aqui em Indaiatuba. Ele mora perto aqui, eu moro em Campinas, ele mora aqui em Indaiatuba. Queria que você contasse como é que você chegou nesses atores e nessa dramatização que eu acho interessante que ela não invade o filme, ela não atravessa, ela está sempre somando, né? Quando entram atores, nós vemos que são atores, e né, atores que a gente conhece, fala, nossa, isso é um recorte tão precioso, né? Além de ser reconstrução de época, né? Que os atores estão com as roupas, tá tudo bem, muito bem cuidado, né? Uma coisa jogada em tela. Eu queria que você contasse esses encaixes de vida real, de encenação que você colocou nesse filme. Quando eu falo assim, olha, o filme tem o Lima, tem a Dira, tem o Stepan, tem o Léo Jaime, as pessoas falam assim, pô, mas essas pessoas dão um depoimento sobre quem foi Ari Barroso, é isso? Né? Eu falo, não, elas estão colaborando ali, né, numa ficção, né, assim, é um filme, né, para quem for ver, se o Ari Barroso está contando essa história, o Ari Barroso já morreu, né, assim, Uhum. e o mais sensacional é que ele fala da morte, né, assim. Então, quantos filmes, né? Você pega o Sunset Boulevard, começa com o morto contando a sua própria história, né? Sim, é um recurso da ficção. Sim. Eu tenho a impressão, Lucas, que o documentário ele tem ele tem o privilégio de poder informar as pessoas, né? E as pessoas de fato saem do filme ali e falam: "Poxa, eu não sabia que ele era tudo isso". Isso é muito importante, Sim. né? Mas o documentário ele também pode afastar, porque aquilo ali aconteceu no passado. Aquilo ali aconteceu 80 anos atrás, né? Assim, ele faleceu há mais de 60, né? Assim, quando você fala um filme e começa com uma cena de ficção, que é uma radionovela, né? Isso, de certa forma, você entra um pouco naquele cenário, né? As pessoas são muito encantadas com a radionovela. Eu não sei se é um fenômeno Exatamente. do podcast hoje em dia, né? Assim, elas gostam, elas entendem aquilo ali e tal. Então foi uma forma de eu abrir o filme e de sinalizar, olha, isso daqui não é simplesmente um documentário, né? Assim, eu sou um documentarista, né? Sou um cineasta, então para mim eu estou usando as minhas armas, né? Assim, para que aquilo Exatamente. se aproxime o máximo possível o personagem no público. E o resultado, né, as pessoas Uhum. estão saindo emocionadas, né, do filme, né? A gente está recuperando esse personagem, Ari Barroso. No caso dos atores, né, eu trabalho com a Dira há muito tempo, né? Sabia que a Dira iria participar disso, uma participação pontual. O Stepan, ele tem toda esse charme, né, assim, de um locutor Carioca, né? total, assim, ele faz isso muito bem, né? O Rafael Rocha é músico, Uhum. né? E sonoplasta também. A Juliana Guimarães, né? O Felipe Rocha, o Alan Rocha. Eu procurei uma diversidade assim para retratar um pouco quem eram esses calouros, lembrando que o Ari Barroso no seu programa de mais de 20 anos, né? Lançou Luiz Gonzaga, né? Elza Soares, Elisete Cardoso, né? Assim, foi Uhum. muito importante. Você tinha que ir ao programa do Ari Barroso e ganhar a nota 5, que era a nota máxima, Sim. né? Então, eu usei a câmera como subjetiva, né? E foi uma brincadeira, né, que a gente fez ali, né? Todo mundo já fez uma audição, todo mundo Uhum. já passou por um momento tenso, né? Só para você entender, Lucas, a Elisete Uhum. Cardoso, quando foi no programa dele cantar, ela cantou, tirou nota 5, nota máxima. Quando acabou, ela desmaiou. Uhum. Sim, era um terror, realmente. Porque antes de Uhum. ser um programa de calores, era um programa de humor também. Ele fazia humor com isso, né? Uhum. O Léo Jaime, ele músico como Antônio Maria, né? Assim, tem um espírito muito próximo, né? E o Marcos Caruso fez a voz ali do Davi Nácia. No caso do Lima, eu vi uma entrevista do Lima falando que o que ele fez na carreira dele toda foi
emprestar a alma do homem brasileiro. Então, se você pega o Sassamutema, o senhorzinho Malta, né, ele está retratando tipos, o Zeca Diabo, né, do Bem Amado, ele está retratando tipos que a gente conhece, né, assim, só que ele está sintetizando aquilo ali. E eu falei, é o Lima. O Lima tem que dar alma a esse cara, ele tem que dar empatia para o Ari Barroso, que está muito esquecido, né, assim. Eu cheguei através da neta dele, né, que apresentou o projeto para ele, né, e curiosamente eu fui fazer um filme como diretor de arte, onde o ator principal era o Sérgio Guizé, né, grande ator, né, tá, novela em cartaz, né, assim, uma carreira extensa, ele vem do teatro, né, assim, é músico também, né, então a gente ficou amigo, né, conversando ali no set, contei essa história, estou tentando fazer com o Lima, é muito importante que ele faça, mas eu não estou conseguindo chegar lá, né. Aí ele falou, ué, o Lima é meu vizinho aqui de Indaiatuba. Ele e a Bianca Bin, né, a mulher dele, foram morar em Indaiatuba no mesmo condomínio do Lima, né, e são muito próximos. Ele fez o meio de campo, resolveu, ficamos 4 dias gravando na casa do Sérgio Guizé, que tem um estúdio de gravação, e curiosamente o Sérgio Guizé virou o técnico de som do filme Ari. Ele adorou fazer isso, né? Assim, no estúdio dele, gravar o grande mestre, né? O nosso grande mestre, que é o Lima Duarte. E com o Lima conheceu o Ari Barroso, tem uma diferença aí de 25 anos entre um e outro, então ele estava começando no rádio, o Lima fazia sonoplastia, era justamente sonoplasta, e o Ari já era a grande estrela que ele era. Mas se cruzaram algumas vezes, o Lima já sabia o espírito do Ari, que foi muito importante, né? E a primeira pergunta que eu fiz quando eu cheguei em Indaiatuba, saí do carro e ele já me perguntou, André, qual é o tom? E eu falei, conversa ao pé do ouvido. E foi exatamente isso que ele fez, né? É o Ari contando a história pra gente. Assim, o que aproxima o personagem, né? Traz empatia, né? Ari, segundo a filha, né? E segundo que eu li, né? Mas a filha, ela sublinhou isso para mim várias vezes. Ari, ele era um apaixonado, né? Assim, ele era apaixonado por tudo que ele fazia, pelos amigos, né? Por todos. Então, não tinha como esse filme ser frio, né? O filme tinha que esquentar. O filme tinha que ter essa proximidade. Ele era uma pessoa das amizades. Ele virava à noite com os amigos, né? Assim, gostava de estar com todo mundo, com a turma e tal. Então, o filme traz esse calor. E, com certeza, o Lima é responsável por isso daí, né? Tinha que ser o cara que estava por trás disso. Eu acho interessante porque existe humor ali muito característico, que até a gente não vê tanto assim nos trabalhos do Lima, nos últimos trabalhos assim, quando ele comenta do nariz da Carmen Miranda, é de uma preciosidade assim, né, de uma leveza, a piada que ele faz com o Léo Jaime é impagável, né? É um ponto assim, é um ponto triste do filme, mas que ele eleva e coloca em outro lugar, porque é uma piada engraçadíssima ali, né? Que a gente até não espera, na verdade. Quem não conhece muito a história de que Ari Barroso era um piadista, era um cara super engraçado, não reconhece. Mas eu acho uma leveza, né? Apesar de ter uns momentos sérios, né? Quando ele conta ali de Aquarela do Brasil, mas os momentos leves tiram uma risada poderosa do público mesmo, né? O comentário do nariz da Carmen Miranda, eu me escrachei de dar risada, porque era exatamente, ninguém teria ousadia de falar uma coisa dessa dela, né? Mas ali, Ari Barroso foi lá e disse. Eu acho assim precioso mesmo. Eu acho que é uma das coisas que humaniza muito o filme, né? E você vai ouvindo as histórias e vai ouvindo. Chega um momento que você não é, nem pensa mais que é o Lima Duarte. Eu acho que era essa é uma grande. Acho que era a sua grande intenção. Não chega um momento que não. Gente, não é o Lima Duarte, é o Ari Barroso que está falando mesmo, né? Eu acho bacana isso. Muito, muito.
muito inteligente, né, da sua parte ter feito dessa maneira, né? É legal escutar isso. Essa era a ideia, né? Ter um fluxo, né? Assim, para isso. Uhum, O humor do Ari, ele sempre foi uma criança muito inventiva, né? Relatos dele uhum, fazer, desde criar um circo, que ele fazia todas as atrações, ele era o apresentador do circo, até algumas coisas de abruras que ele fazia, né? Ele amarrava uma corda no sino, na torre da igreja, e a outra ponta no rabo do cavalo, para ficar tocando à noite, né? Fazia umas coisas assim. uhum, Ele levou isso para a vida dele, né? Ele fazia coisas, isso a filha me contou, né? Por exemplo, o próprio Risque, né? Que é um sucesso dele. Ele saía com um amigo, o Antônio Maria, por exemplo, e aí até o bar fechar, e ele falando, Maria, tive uma ideia aqui, deixa eu ir no piano. Ia no piano da uhum. boate e ele saía Risque de lá. Ele falou, compus essa música. Aí o Antônio Maria contava para todo mundo. Eu estava lá com o Duari. No dia seguinte, ele saía com outro amigo, Davi Nasser. E ele fazia a mesma coisa, a mesma cena. Davi, tive uma ideia aqui. Vou compor uma música e tal. E saía Risque de lá. Então, ele pregava essas peças. Né? Ele trabalhou como humorista na rádio. Né? Uhum. Então, ele fazia isso de uma maneira muito bem, né? Não tinha como o filme não ser bem-humorado, né? O filme Sim, a gente não vai contar aqui, mas você tem até ele contando uma piada, né? Depois de morto, né? Assim, que de fato ele falou sim. aquilo ali mesmo, né? Assim, Impagável. então o, o humor tinha que estar nesse filme, né? Faz parte desse Uhum, personagem, né? É um personagem que uhum, ele é muito brasileiro, sobretudo muito carioca, né? Ele ganhou o título de cidadão do Rio de Janeiro, como ganhou cidadão uhum, soteropolinense de Salvador também, né? E é um homem, né, Lucas, assim que ele inventou um Brasil, né? Isso é muito importante ser falado também, né? sim. Ele nasceu, É verdade. nasceu, em 1900 nasceu em 1903, né? A gente não era um país, né? A gente era um conglomerado, né? Assim, um país continental, né? Com 6 biomas, com culturas Tem diversas, né? identidade. Sem identidade, né? Uhum, Existiu um plano político, né? Que veio a partir de Vargas, né? De criar essa identidade nacional, uhum, esteticamente, a partir de traços estéticos, né? uhum, Construiu-se o principal veículo de comunicação até hoje, né? Acho que foi a Rádio Nacional, né? Que uhum, estava aqui no Rio de Janeiro. Então, os músicos, os artistas tinham que vir para cá, né? Para ressoar a partir do Rio de Janeiro no Brasil, né? O Dorival Caymmi veio para cá, ele veio para cá, o Lupicínio veio para cá do Sul, né? E ele foi criando, junto com esses outros artistas, né, essa ideia do que é o Brasil. Né? Eu sempre falo, o que é mulato insoneiro? A gente não sabe o que é, uhum. né? Nem importa muito, mas a gente sabe que isso é nosso, É, né? Isso pertence a gente. exatamente. Né? Assim, isso faz parte, isso é a nossa identidade criada. E a gente está num momento agora em que a gente está recriando a nossa identidade nacional. A gente está, de certa forma, recuperando as cores da nossa bandeira. Né? A gente está Uhum, vendo como é que a gente usa isso, como é que a gente lida com a brasilidade, né? Dentro da diversidade. Né? Assim, uhum. e é muito importante a gente reconhecer o trabalho desses artistas, e o Ari sintetizou isso de uma forma muito contundente, né? Assim, quando você vai lá fora, quando você viaja, né? Antigamente você falava Pelé, né? Ou Café. Eu não sei se hoje você fala Neymar ou Anitta, né? Mas se você faz assim, a pessoa Uhum. sabe que você é brasileiro.
Assim, isso é Aquarela do Brasil, é o arranjo da Aquarela do Brasil. Né? Assim, tem um filme italiano, eu não lembro qual é o filme, mas que fala sobre a retomada de Roma no pós-guerra. E a senha dos soldados americanos era Aquarela do Brasil. Eles não sabiam que música era essa, mas a música tinha explodido, né? No mundo inteiro. Né? Assim. E eu acho que o reconhecimento que a gente está tendo agora da nossa cultura, principalmente no cinema, né? A gente pega o Oscar, pega Cannes, né? Pega Berlim, né? Assim, é uma forma da gente manifestar a nossa identidade cultural, né? Da gente se assumir cada vez mais como brasileiro. A gente faz assim, né? A gente faz muito bem isso daqui da nossa maneira, né? Nada mais emblemático do que a gente rever esse personagem que foi o primeiro indicado ao Oscar, né? O primeiro brasileiro indicado ao Oscar, nesse momento, né? Assim, a gente olhar um pouco, ter esse olhar para essa tradição, né? De algo que é tão presente. Eu sempre falo que a Olimpíadas 2016 começou com Caetano Gil cantando Aquarela e terminou com a Anitta cantando Isso Aqui o que é. Né? Assim, então, as músicas estão aí. Em algum lugar desse Brasil, muitas pessoas estão tocando Aquarela do Brasil. A gente teve uma novela que terminou agora que o tema era uma música do Brasil. Isso aqui é um pouquinho de Brasil. Né? E isso é Eli Barroso. Então, você conhecer esse personagem um pouco mais, entender por que ele fez essas músicas, né? Como é que foi a vida dele, como foi a morte dele, né, Lucas? É uma morte espetacular, né? Assim, é uma morte que realmente tinha que estar num filme, né? Foi escrita para um filme. Né? Assim. Então, assim, o filme tem essa missão, né? E eu tenho sentido nas apresentações, nas mostras, festivais, estreias, né? Que o público ele é fisgado por isso, né? E ele fica de alma lavada. Eu acho que é um pouco essa palavra. Tipo, esse cara, esse brasileiro, fez tanta coisa legal, né? Assim, que a gente tá por aí, a gente não sabe o que é dele e tal. Então, acho que o filme tem essa missão também. Isso eu até que te perguntar, como tem sido essa recepção dos festivais onde você esteve? Imagino que são retornos muito positivos, porque eu lembro de um professor de história que falava que muita gente achava que a Aquarela do Brasil era o hino do Brasil, na verdade. Depois que eu descobrindo que não é, né, que a galera tratava a Aquarela do Brasil como hino do Brasil. Mas, assim, como é que está sendo essa recepção? Apresentar o filme, claro, você deve ter visto várias e várias vezes ali na ilha de edição, mas colocar o filme para o mundo, para o público, como é que foi depois que as luzes se acendem, as créditos sobem, o que você tem sentido da recepção do público, crítica mesmo, e das conversas sobre esse filme? Só finalizando, a Aquarela do Brasil não deixa de ser o nosso hino. Né? Assim, a gente canta ele. Talvez a gente saiba mais a letra dele do que do próprio hino. Né? Assim, olha, Lucas, o filme estreou no Festival do Rio. Né? Tivemos sessões aqui muito interessantes, muito legais, muito marcantes. Eu voltei de São Paulo da Mostra Internacional de Cinema. Né? Também teve sessões lá muito legais, né? Muito intensas. Ele segue agora com um circuito mineiro, né? Ele vai fazer um circuito no dia 27 de novembro em Muriaé, 28 Cataguases e 29 Ubá, a terra de Ari Barroso. Né? Depois ele abre o Festival de Aruanda, em João Pessoa, 20º festival, e no dia 6 ele abre o Festival de Trancoso, o 8º Festival de Trancoso, e aí encerra o ano, né? Lucas, é uma grande responsabilidade, né? Assim, eu já sabia disso, né? Você levar um personagem dessa envergadura, né? Assim,
para um público que ou já conheceu, né? Ou um público que não tem a menor ideia de quem seja, né? Assim, é uma responsabilidade muito grande, né? É uma honra, né? Uma felicidade, uma alegria Uhum. também estar apresentando esse personagem, né? O que tem acontecido nas sessões, o que me toca muito, é uma questão geracional. Você tem o avô que leva o neto, a neta, né? Falando, olha, tá vendo? Esse era o cara que eu escutava na rádio. Comecei a ver na Olha só. televisão. Você tem um público também que se remete muito aos pais ou aos avós. Oh, meu pai Uhum. gostava muito, minha avó adorava Ari Barroso, né? Tem muito disso, né? Tem um público que se surpreende com tudo que ele fez, né? E eu acho Uhum. muito interessante quando a música passa a não ser mais do artista. Por exemplo, no Rancho Fundo, né? Muita gente acha que é do Chitãozinho Chororó. Tem O que eu razão. acho incrível, eu acho muito poético isso, né? Porque está vivo, né? Está aí, está no mundo. Uhum. E aí se surpreende, nossa, foi ele que fez também. Ele fez aquarela e também Também. fez, né? Assim, ele Uhum. também era um super locutor esportivo e tem um trecho lá que a gente pode escutar uma das poucas locuções que sobraram, né? Ele teve esse Uhum. programa, ele faz isso num filme de ficção chamado Três Colegas de Batina, né? Onde ele faz o papel dele mesmo, né? Então a gente Uhum. pode ver um pouquinho da performance dele, como ele era engraçado, né? Fazendo isso. Então as pessoas ficam muito gratas nesse sentido. De, pô, você fez um retrato que está reaproximando aí esse personagem, né? Assim, ele vai ficar por mais tempo, né? Numa dessas minhas incursões de pesquisa para saber sobre textos, coisas que ele falou, eu achei um LP chamado Encontro com Ari, de 1955. É ele, o Uhum. piano e voz, né? O mesmo piano que eu toquei. Inclusive, os Uhum. mesmos. Quando eu toco as músicas do Ari, eu toco no mesmo tom e o mesmo arranjo dele. Eu peguei o mesmo Uhum. arranjo. Esse disco, ele faz comentários antes de cada faixa, né? Faz comentários rápidos assim e tal, não sei o quê. E na última faixa, e aí você que já viu o filme deve ter percebido que o Ari fala no final do filme, né? Não é IA aquilo ali, né? Assim, Uhum. e ele fala um trecho que eu peguei de uma faixa, da última faixa do disco, antes dele tocar Aquarela do Brasil, né? Que é muito o espírito desse filme, né? Ele fala o seguinte: meus amigos, antes de dar por terminado, e aí no LP ele fala este long play, ou melhor, Uhum. este documentário, aí eu cortei o long play. Então fica, meu amigo, antes de Uhum. dar por começado este documentário, a edição, né? Uhum. Queria dizer que deixei nele tudo de mim, alma, pensamento e coração. Quero deixar às futuras gerações algo que o tempo não destrua. Uhum. Quem sabe É muito poético. daqui a muito, muito Uhum. tempo, as pessoas irão ouvir falar de um compositor popular, Ari Barroso. Né? Então, isso é o final do filme, né? Assim, foi extraído Uhum. de um long play, e para mim é muito a essência, né? Eu queria, humildemente mesmo, né? Deixar algo que permaneça e que mostre a grandeza desse artista, Uhum. né? Como ele nos representa, né? E como a obra dele é imensa. Quanto mais a gente se aproxima desse personagem, maior a sua envergadura, né? Então, eu Uhum. realmente e deixar no sentido de ser uma isca, né? Algo que você a partir dali procure saber mais, procure escutar mais, né? Procure. Uhum. Então, assim, eu sabia que em 71 minutos, né? É um filme.
relativamente curto, né, para uma longa-metragem, né, Uhum. tem que ter 70 minutos. Ele é um filme que dá algumas pistas, né, de quem foi esse personagem. Ele não tem um compromisso de informar plenamente, Uhum. seria uma loucura, né, fazer isso, né? Ele tem, sim, um sentido de tocar, de emocionar, de sensibilizar, né, o público. Então, o que eu Exato. tenho sentido muito nas sessões é uma sensibilização. As pessoas estão mais sensíveis para esse personagem, né? Então, Uhum. para mim é uma missão. Puxa, já fiz uma missão aqui incrível, além de me divertir muito fazendo esse filme e tocar no piano da Uhum. Barroso, que para mim Pô, fazia parte do meu sonho. cumpriu o objetivo, né? E ainda levou para Exatamente, as telas ainda. exatamente, Ainda levou para as exatamente. telas ainda. Nossa, André, que prazer enorme poder falar contigo, falar de Ari Barroso, falar de samba, de música, que prazer imenso, agradeço. É um filme, de fato, belíssimo. E essa fala sua, que é você apresentar ele para as pessoas, essa nova geração, ou para antigas gerações, e de fato, não apresentar ele inteiro, deixar ali para a pessoa, e aí, quer conhecer, para a pessoa ir atrás. Eu acho isso extremamente ousado, mas eu acho isso incrível, porque a pessoa realmente vai querer saber quem é esse cara que levou o Brasil para fora e que criou tantas canções que são tocadas até hoje. Eu acho isso o que ficou para mim do documentário. Nossa, isso é o melhor. Eu ainda não sei quem é Ari Barroso. Eu ainda não sei quem é, né? Mas eu quero conhecer. Eu acho que é isso que eu saí assim, né? Depois de ter assistido o filme e, e eu acho que não tem coisa melhor de querer descobrir mais aquele personagem que você passou mais de uma hora vendo, né? Se alimentando dessa pessoa e poder descobrir mais sobre ele. Olha, eu quero agradecer imensamente, né, a oportunidade que você deu da gente ver o filme, poder comentar sobre ele, conversar, um bate-papo maravilhoso. E eu desejo todo sucesso, que você possa ganhar troféus não quebráveis, que possam aparecer troféus não quebráveis, e que Ari ganhe o mundo como ele fez. O Ari Filme ganhe o mundo como o Ari, o músico, fez. E é isso. Muito obrigado, viu, André? Não, eu que te agradeço. Só dizer que o troféu não quebrou, ele está em cima do meu piano, né? O troféu Deu Tudo Verdade está lá ainda, né? Falar um pouquinho, a gente vai estar nessas datas, né, que eu falei, né? Vai Uhum. estar em outros festivais a partir de 2026, né? E teremos uma estreia nas salas de cinema também no próximo ano, né? Uma coisa também, só para dar um Nossa, desfecho, maravilhoso. pensar um pouquinho mais sobre o personagem, eu costumo falar que o filme não é sobre o Ari Barroso, né? Depois de tantos anos fazendo esse filme, né? Esse filme ele é o Ari Barroso, né? Então a gente tem um retrato dele, né? A gente entra na Uhum. cabeça dele literalmente, né? E que isso seja muito revelador para a gente de quem é, né? De nós como brasileiros, né? E nós como Uhum. artistas, né? Como é que a gente está representando esse país chamado Brasil e que ele, de uma forma muito original, né? Chamou do Brasil brasileiro. Exatamente. Nossa, muito obrigado. Pessoal, olha, esse episódio vai ao ar muito em breve, né? Os cortes no Instagram e o vídeo completo no YouTube. André, novamente, muito obrigado. Sucesso para Ari, que todos possam ver, admirar. E na sala de cinema deve ser um acontecimento. Espero que possa passar aqui na amizade, que eu vou querer ver de novo, porque vai ser incrível ouvir aquele som incrível, a música. Vai ser ótimo. Muito obrigado. Obrigado a você, querido. Tchau.